O tempo, o tempo. Olá, eu sou a Maria e hoje eu vim falar com você sobre uma estratégia poderosa para você que é mãe. Definitivamente, organizar os seus tempos. Afinal de contas, o tempo é algo muito precioso, não é, gente? O tempo é o insumo da vida. Tempo é vida, simples assim. E depois que a gente é mãe, parece que a nossa relação com o tempo dá uma alterada, não dá não? O tempo parece que encurta, e isso é um problema sério. Por quê? Porque o tempo ele é espaço para a gente realizar as nossas vontades. E como que a gente vai continuar realizando as nossas vontades com um tempo tão escasso que se apresenta depois que os filhos chegam? O tempo encurta, mas as nossas vontades continuam a pulsar fortemente e aí a gente acaba entrando em parafuso, em conflito com a maternidade e até mesmo em como organizar o nosso tempo. O fato é que o tempo de quem é mãe é diferente e a gente precisa começar por aí, entender isso. O nosso tempo é diferente, não tem jeito. E ele encurta de verdade, né? Não é só uma coisa assim, não, ele encurta. De fato ele encurta. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar agora de onde é, tá, gente? Que eu leio tanta coisa em tanto lugar sobre isso, né? Que é um tema que eu gosto e eu acabo consumindo assim, muita leitura sobre isso. Mas essa pesquisa, ela faz um levantamento de quantas horas uma mãe gasta só com os filhos. Mães que cuidam das crianças, né? Que não trabalham fora ou que não estudam fora, que se dedicam exclusivamente aos seus filhos. Então eles fizeram uma pesquisa com não sei quantas mães, não vou saber dizer para vocês, tá? Para construir essa média de tempo que se gasta com uma criança, principalmente ali nos primeiros anos de vida. E eles chegaram a uma média de 12 horas por dia de tempo gasto nos cuidados com os filhos, né? Desde levar para a escola, arrumar uma lancheira, fazer uma comida, sentar junto para conversar, fazer uma leitura. Então percebam quanto tempo, 12 horas por dia. É mais que um trabalho CLT, né, gente, por dia de consumo de tempo. Essa história do tempo é algo tão forte na maternidade que o tempo ele passa a ser contado de forma diferente já quando a gente está grávida. Não é? Enquanto o mundo está contando tempo em dias, em horas, né? A gente está contando em semanas. Não, é uma contagem totalmente diferente do resto do mundo. Tanto que quando perguntam pra gente, né? De quanto tempo você tá? E você diz assim, naturalmente. Eu tô de 8 semanas, de 9 semanas, de 10 semanas. Geralmente você tem que traduzir isso em meses e dias. Já parou para observar? Então essa relação da maternidade com o tempo é muito mais complexa do que a gente imagina. É muito mais profunda do que a gente imagina. E aí você começa a tentar se organizar e o que você mais escuta é que você precisa aprender a priorizar. E realmente, né, gente, priorizar é uma das estratégias mais importantes de quem quer se organizar. Mas quando a gente é mãe, quase tudo é prioridade. Não parece que quase tudo é prioridade? Então, quando a gente está falando do nosso filho ou dos nossos filhos, as coisas se complicam, porque assim, quase tudo é prioridade. E a gente fica confusa nessa história que serve para o resto do mundo, que é priorizar, e que parece que não serve para a gente, né? Parece que não serve para você, de repente, que é mãe. Então, como é que você pode amenizar ou usar uma estratégia diferente, sem ser essa da priorização, para poder organizar melhor os seus tempos? Já que você chegou a uma conclusão de que priorizar, você não tem mais o que fazer, né? Você faz uma lista, você tem 20 prioridades e não tem o que tirar de lá. Às vezes acontece, a gente que é mãe. Então eu vou dar uma alternativa para vocês assim poderosíssima, que eu comecei a usar, né, em algum momento da minha vida, não vou lembrar quando. Eu ainda adoto, né, lógico, listar prioridades, mas a gente que é mãe tem muitas, né, só isso não resolvia a minha vida. Mesmo listando as prioridades, elas eram tantas que eu me perdia ali durante o dia de como eu poderia me organizar.
tá? Então eu comecei a usar uma estratégia um pouquinho diferente em algum momento, não vou lembrar quando, há muitos anos, que foi trocar essa história de prioridade, trocar entre aspas, né, gente? Porque a gente tem que saber quais são as nossas prioridades. Mas eu parei de ficar focada nelas e passei a utilizar uma outra estratégia, que é trocar prioridades por foco, né? Ao invés de listar prioridades, eu de verdade acredito que as mães precisam, mais que isso, aprender a manter o foco, a focar em algo, tá? Porque a gente tende a ter 66 prioridades e querer trabalhar com as 66 ao mesmo tempo. E daí vem a nossa piração, o nosso cansaço, a nossa frustração, a nossa, às vezes, procrastinação, não é mesmo? O que é procrastinar? É você deixar para depois coisas. E às vezes a gente deixa para depois, não porque a gente, vamos dizer assim, não tem compromisso com aquilo, mas é porque são tantas as prioridades que a gente acaba abrindo mão delas ao longo do caminho, tá? Então, para que isso não aconteça, você precisa focar. E focar exige algo assim muito difícil no começo, mas que se você começar a exercitar, com o tempo essa dorzinha vai passar. Porque quando a gente foca em algo, né, dá uma sensação que a gente está deixando algo de lado. Mas a gente precisa trabalhar que a gente não está deixando outra coisa de lado. A gente está focando em uma coisa aqui para depois focar em outra coisa ali, tá? Então, quando você for fazer a sua leitura, foca na sua leitura. Não fica pensando, ai meu Deus, eu estou aqui meia hora sozinha no quarto, jogada na cama, lendo, enquanto existe uma outra prioridade, sei lá, que seria ler para o meu filho. Tá bom? Então, essa outra prioridade, ela vai ser feita em um outro momento que você vai ter que abrir mão de outra coisa. E assim a gente vai vivendo. A mãe que quer ser uma mulher feliz e plena, ela precisa, de alguma forma, aprender a abrir mão das coisas, sem sentir culpa. Sem sentir culpa, né? Priorizar sim, mas focar. Focar, acredito de verdade que seja uma estratégia poderosíssima para a gente cuidar do nosso tempo com carinho e cuidar da gente, não é? Porque a gente merece. Estou te esperando aqui no próximo conteúdo, no seu próximo passinho para a tua liberdade. Até lá!